Lucas, e eu queria voltar a esse assunto. É um assunto que nós já conversamos em outras ocasiões, e com certeza os irmãos já ouviram muitos estudos e sermões, e a minha intenção aqui não é trazer coisas, novas luzes ao texto, porque o texto por si só já é bonito. Tivemos a oportunidade de estudar esse texto também nas quintas-feiras, mas eu queria voltar a esse tema, pensar um pouco sobre esse amor, ou o amar ao próximo, ou o amor que se deve ter ao próximo. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Vou convidar os irmãos a colocarem em pé para nós lermos o texto. Depois da leitura, o irmão Vladimir vai abençoar o nosso coração com um fundo musical, e estaremos orando depois, pensando um pouco nesse texto. Texto muito bonito, que alguns irmãos conhecem de cor. Com certeza algum irmão já deve ter pregado nesse texto. O irmão mesmo já deve ter feito isso, né? Com certeza já lecionou na escola dominical. Texto muito conhecido, muito bonito, exatamente por causa disso, né? Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: Que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vamos orar. Ajuda-nos, Pai querido, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto, ele tem uma pergunta, tem uma afirmação, que poderia ser uma pergunta, e tem uma outra afirmação que acabou virando uma pergunta. A pergunta que abre o texto é a respeito da vida eterna. É a pergunta que é levantada pelo doutor da lei: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Isso quer dizer que as outras 2 afirmações estão relacionadas à tentativa de resposta a essa indagação. Isso quer dizer que o amor que é declarado tanto a Deus quanto ao próximo são partes integrantes de uma experiência de fé com profundidade. E é disso que Jesus está falando. A experiência que nós temos com Deus, ela tem um vínculo, ela tem elementos de pontuação com aquilo, com o relacionamento que nós temos com o nosso próximo.
E essas duas perspectivas formam um conjunto que pode-se falar a respeito de uma experiência profunda com Deus. É quase que, se nós pudéssemos afirmar um discurso um pouco diferente daquilo que nós estamos tão habituados, que para nós poderia soar quase que como uma heresia, que amar o próximo e amar a Deus seriam as obras da salvação. Você não pode afirmar e reafirmar a salvação se a sua vida não tiver esses dois elementos como parte integrante da sua experiência de fé. Eu creio que, de certo modo, tornou-se um problema para a igreja em todos os tempos a questão da salvação com base exclusivamente numa experiência. Nós sempre ensinamos assim, declaramos e reafirmamos que a pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela tem uma experiência de transformação e passa a receber a partir daquele momento a vida eterna. No texto de Lucas, nesse texto narrado por Lucas, existem requisitos básicos, não apenas essa experiência. Eu creio que esse é um assunto que poderia render muita discussão e também deve reunir muita reflexão. E, notoriamente, nós sempre vinculamos a ideia de salvação apenas como um ato de experiência mística. E o texto de Lucas, ele coloca dois ingredientes a mais. O texto de Lucas coloca o amor a Deus e coloca o amor ao próximo. Essa abertura que faz o texto, o doutor da lei que perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E que Jesus responde, como lês na lei, ele falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. São duas afirmações. A primeira afirmação poderia ser transformada numa pergunta: como é que se ama a Deus? A segunda afirmação, amar o próximo como a ti mesmo, foi uma pergunta que o próprio doutor da lei fez para Jesus, no versículo 29. Amar a Deus, no texto, significa utilizar todas as forças para que isso possa acontecer. É diferente de amar ao próximo. Amar ao próximo é como a ti mesmo, mas a Deus não é como a ti mesmo. Essa é a ideia que Jesus traz no texto. Você vai exaurir as suas forças amando a Deus. O que você tem de amor em relação a si mesmo implica no amor que você tem que ter para com o próximo, mas não em relação a Deus. Em relação a Deus, o que se pede, que o texto apresenta, é a ideia de que você vai esgotar as suas forças, fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance, para colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo aquilo que você faz e pensa. É como se você movimentasse um objeto, e depois que você movimentasse esse objeto durante uma certa caminhada, você ficasse tão cansado que você dizia assim: olha, eu não aguento mais. E aí você senta e fala: fiz até onde pude, o máximo que pude, daqui não consigo mais. Não tem jeito, falta força física para eu continuar na caminhada. Esse é o sentido do texto. Você vai amar a Deus exaurindo as suas forças no máximo daquilo que você possui. Todo o teu entendimento significa você esgotar tudo aquilo que você sabe e daquilo que você não sabe. E você ir além daquilo que você possa compreender a respeito de Deus e amar a Deus até na relação da sua incompreensão das coisas de Deus. Todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua profundidade e com todas as tuas forças, com toda a sua energia. Isso significa amar a Deus. É isso que o texto fala. Depois o texto fala sobre amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. E eu queria me deter um pouco mais nessa concepção, porque sempre quando nós fazemos a leitura do texto da parábola, nós sempre nos preocupamos com os personagens que aparecem. Aparece o sacerdote, aparece o levita, aparece o samaritano, anteriormente apareceu aquele que causou a
a agressão física àquele que estava viajando e que foi agredido, e quase nunca pensamos na própria pessoa que sofreu dano. Eu não sei se Jesus, quando quis falar sobre a ideia de amor ao próximo, se ele estava pensando sobre as pessoas que necessariamente deixaram de amar, ou se ele estava tentando imaginar, se você fosse a pessoa que tivesse sido agredida, o que é que você gostaria que as pessoas fizessem com você? Eu acredito que a ideia básica de amar o próximo como a si mesmo está relacionado com isso. O que é que você gosta de fazer para você? Então é simples. Aquilo que você gosta em relação a você deve ser a mesma coisa que você faz em relação às pessoas que estão à sua volta. Eu já tenho escutado alguns sermões, alguns estudos, e algumas pessoas que lidam com essa ideia do amor próprio, tentando mostrar que a pessoa então deveria desenvolver um amor profundo em relação a si mesma para depois ter a potencialidade de amar. Eu não sei se esse seria o caminho correto, porque as pessoas que são doentes, que têm problemas emocionais, nessa área da falta de percepção a respeito de si mesmo e do mundo, possivelmente uma das características principais seja a da centralidade de si mesmo. Ela não enxerga mais ninguém, ela não enxerga outra pessoa no mundo, ela não é capaz de chegar ao próximo, ela não é capaz de chegar ao outro. Ela é tão ensimesmada com as suas dores, com as suas lutas, com as suas dúvidas, com as suas angústias e com os seus desejos, que ela não consegue dividir. Uma das questões, pessoas, principalmente pessoas que sofrem de síndromes profundas de rejeição, são pessoas que querem ser alimentadas por pessoas, e você não consegue dar conta disso, porque a pessoa, ela se alimenta de um, esgota, se alimenta de outro, esgota, se alimenta de outro, esgota, e vai se alimentando de todo mundo que se aproxima. Ela é tão centrada nela em termos de emoção, em termos de carências e exigências, que não há jeito no mundo que seja suficiente para ela poder suprir as suas carências, as suas angústias, porque ela se alimenta, ela é centrada. Eu acho exatamente o contrário disso que Jesus está colocando. Quando Jesus coloca, então, amar o próximo como a si mesmo, obviamente, pela narrativa de todo o Evangelho, pela estrutura de todo o discurso religioso, a ideia não é a pessoa se sentir por uma profunda admiração em relação a si mesmo, uma independência. Eu gosto do jeito que eu sou, e sou desse jeito, e quem quiser gostar de mim, que gosta de mim desse jeito que eu sou. Esse discurso que é muito próprio do nosso tempo, muito próprio da nossa época, nesse individualismo que nós vivemos, essa competição de briga emocional por atenção que temos em relação às pessoas. Todos nós queremos atenção especial, todos nós queremos ter mais atenção do que os outros, nós queremos que as pessoas nos amem, nós queremos que as pessoas estejam à nossa volta. Essa visão é muito própria dessa linha, dessa perspectiva. Mas eu creio que Jesus, quando ele disse amar o próximo a si mesmo, ele estava sendo extremamente simples. Ele estava dizendo assim: olha, se você fosse uma pessoa abandonada no caminho, injustamente levada a uma situação de alguém que te agrediu, e que você perdesse tudo, o que você gostaria que fizesse por você? O que você gostaria? O que você acha que você, se você estivesse fora de você e você se encontrasse nessa situação, vamos supor que você estaria nessa condição bem típica do discurso do Antigo Testamento, né? Ó minha alma, espere em Deus, como se minha alma fosse outra pessoa. Você está lá jogado no caminho, e você então viesse você mesmo pelo caminho e encontrasse você. O que você faria com você? Como é que você lida com essa situação de se colocar no lugar do outro para poder fazer e realizar a obra de amor, que é exatamente aquilo que você faria em relação a si mesmo? Eu acho que o texto ele é muito rico nessa direção, porque ele fala, quando chega no final, Jesus coloca vai e faz da mesma maneira. No versículo 37 ele fala o que usou de misericórdia para com ele, e a palavra misericórdia aqui significa uma atenção, como se fosse a própria atenção de Deus, como se fosse o próprio Deus, que Deus faria com aquela pessoa que estava abandonada naquele caminho.
Então você seria um instrumento de Deus para aquela pessoa que estava abandonada. Essa é a ideia que o texto traz, a ideia de misericórdia, a ideia de fazer com alguém aquilo que Deus mesmo faria se o próprio Deus pudesse fazer algo diretamente em relação àquela pessoa que estava abandonada. É uma ideia de presença divina através da sua vida, através da vida daquele que ama. Amar o próximo a si mesmo tem muito a ver com essa relação. O que é que você faz, o que é que você gosta, o que é que atrai em você, que faz bem para o seu coração. Então tenha certeza, se aquilo faz bem para o seu coração, faz bem para o coração do outro. Então aquilo que você gosta, que as pessoas venham a fazer por você, faça por elas. Haja desse modo. As dificuldades que nós enfrentamos, eu de vez em quando falo isso enquanto de casais, é que depois de um certo tempo de casado, depois de 10, 15, 20, 30 anos, como no nosso caso, minha casa, 30 anos de casado, você já sabe muito bem o que fere o outro. Você já tem noção disso. Se não tem noção, é porque o casamento não foi lá, um compartilhar tão significativo, e são, na verdade, dois estranhos dentro de casa. Mas, via de regra, se você convive com o outro durante todo esse tempo, você sabe muito bem o que agrada o outro, você sabe muito bem o que agride o outro. E aí você que sabe aquilo que agride o outro é capaz de usar esse recurso para prejudicar o companheiro que andou com você durante 25, 30 anos. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. Você pode fazer isso. Eu sei, claro que eu sei. Vivo com Josuína há 30 anos, eu sei exatamente aquilo que ela gosta. E eu sei exatamente aquilo que ela não gosta. E sei exatamente aquilo que a agride. Eu sei disso. E eu posso chegar em casa num momento de desequilíbrio, não são tomadas assim, tomar uma atitude que é uma atitude que agrida a pessoa dela na sua dignidade. E ela então vai se sentir muito ferida. E eu sei como desmontar a justiça. Eu sei como fazer isso. Mas isso não se faz. Agora eu sei também como agradar. E isso se faz. Eu sei como chegar em casa, ter uma atitude, eu sei como chegar em casa, trazer alguma coisa, eu sei como chegar em casa, o modo de conversar com ela, eu sei o que eu devo falar para ela, eu sei quando eu não devo falar nada com ela, eu sei o dia que eu tenho que ficar quieto, eu sei o dia que eu tenho que me aproximar dela, eu sei o dia que ela está precisando de um tipo de palavra. Eu conheço isso 30 anos juntos, da mesma modo em relação a mim e ela. Amar o próximo como a ti mesmo é você fazer para o outro aquilo que faz bem para você. Você gosta de lealdade? Pois é, seja leal com o outro. É simples. Porque não tem regras para isso, não tem lei para isso. Você gosta da alegria? A alegria faz bem. Compartilhe sua alegria com outra pessoa. Você gosta de que alguém trate você com carinho, trate você com generosidade. Como é bom a gente encontrar pessoas que são generosas. Como é gostoso você dialogar com pessoas que têm o coração aberto. Como é bom isso. Como é gostoso isso. Seja uma pessoa generosa também, porque isso é o diálogo. Jesus, quando ele abre o discurso para falar sobre amar o próximo como a si mesmo, ele está sendo absolutamente prático e absolutamente simples. Ele não está levantando aqui considerações a respeito do amor, o que é o amor no seu sentido mais abrangente. Ele não está querendo falar aqui sobre o egoísmo, para que você então se ame bastante, primeiramente, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Amar-se muito, bastante, a ponto depois de poder compartilhar. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que você deve se colocar sempre no lugar do outro, e que você deve fazer para o outro aquilo que você acha que é bom para você, e você deve dividir com o outro aquilo que para você é significativo. Só isso. É o elemento mais simples que tem em termos de convivência. É o elemento mais simples que tem em termos de relacionamento. Amar o próximo como a si mesmo, compartilhar, dividir e fazer para o outro aquilo que você acha que é fundamental para você. Não é bom quando alguém chega para a gente e fala assim: olha, estou orando por você. Olha que notícia boa. É gostoso ouvir isso. Fala para alguém isso também. Chega uma pessoa e fala assim: eu estou orando por você,
mas não fale só, né? Ore mesmo, de verdade. Compartilhe. Essas experiências são ótimas para que você possa ter uma afinidade, uma troca, uma ajuda, uma recuperação do outro, o sentimento de que o outro é de fato importante para você. Esse discurso que Jesus vai construir todo em forma de parábola, que fala do sacerdote, que deveria ser exemplo, e na verdade ele passa de largo, do levita, que também era um religioso e deveria fazer alguma coisa e passa de largo, do samaritano, que é o personagem aqui que aparece no texto até como um contraponto, porque os samaritanos eles eram rejeitados, e ele vai de viagem pelo caminho, ele chega, ele se move de íntima compaixão. A palavra compaixão aqui significa pena. A palavra compaixão aqui não tem outro sentido, senão apenas olhar para um indivíduo que é absolutamente desconhecido, alguém com quem você não conhece, nunca teve nenhum relacionamento, nunca teve nenhuma convivência, nem sabe o nome, e você então vê a pessoa naquela circunstância de completa miséria e de injustiça. Então ele foi tomado por essa compaixão. Ele estava viajando, ele estava de viagem, ele não estava passeando, ele não estava simplesmente, ele estava fazendo algo, ele tinha compromissos. Ele aproxima, ele ata as feridas daquele, derrama azeite, põe sobre a sua cavalgadura, leva para a estalagem, cuida da pessoa, no outro dia vai, paga a conta, fala para o hospedeiro que se tivesse mais despesa quando ele voltasse, ele pagaria e ele supriria todas as carências, porque você gostaria que, se você estivesse à beira do caminho sofrendo uma circunstância, você gostaria de alguém que tratasse você desse jeito. Era assim que você gostaria. Você está vivendo um momento de dor, de abandono, de injustiça, e alguém chega e socorre você. Você gostaria que isso acontecesse com você. Então faça isso em relação aos outros. Você não precisa ser expert em relacionamento interpessoal, nem precisa fazer cursos, porque você é uma pessoa e você sabe aquilo que é bom, aquilo que te agrada, aquilo que lhe faz bem. Você sabe aquilo que você precisa. Compartilhe. Ame. Abrace. Seja justo. Seja autêntico. Seja transparente nos seus relacionamentos, que nem sempre é muito fácil. Paga-se um preço muito alto por causa disso. Quando eu falo isso, eu sei do que eu estou falando. Eu falei que ia dar valor em casa, ele já veio agradar o Pai para que isso não acontecesse. Não sei se vai funcionar, mas sabe que é boa. A autenticidade nos relacionamentos. Não é bom a gente saber que a gente conversa com a pessoa, e a pessoa com quem a gente está conversando é exatamente aquela pessoa com quem a gente está conversando. A gente não está conversando com uma pessoa que está vestida de outra. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela chegou assim para mim, eu tinha que conversar com ela sobre um assunto. Aí ela me contou, me falou de muitas coisas que ela fez. Eu olhei para ela e falei: filho, que não é autêntico, né? Claro, declarado ainda. Falei para ela: filho, eu não sei nem o que eu falo com você. Nem sei o que eu falo com você. A pessoa via assim, eu sabia que não era autêntico aqui. Não é difícil você conversar com algumas pessoas. De vez em quando eu falo com a Jesuína, converso em casa, eu falo bem, só que eu não posso falar desse nome para tal pessoa, porque eu não sei se essa pessoa vai ser uma pessoa que está aberta ao diálogo tão franco, mas ela pode usar isso contra mim mesmo. Pode me prejudicar por causa disso, criar problemas. Mas é bom ser autêntico. É gostoso a gente saber que a gente faz relação com uma pessoa e sabe que aquela pessoa é aquela pessoa.
Como é bom a gente conversar com alguém que não é uma pessoa que tem abertura para o diálogo, tem um sorriso, tem um abraço. É claro, cada um tem temperamento, cada um tem um jeito, umas pessoas são mais introvertidas, outras pessoas são mais fechadas, mas às vezes a gente confunde muito essa situação de ser introvertido e ser fechado com falta de respeito, e às vezes até com falta de firmeza no trato. O fato da pessoa ser fechada, ser restrita, ser reservada, não significa que ela tem que ser uma pessoa grosseira, uma pessoa de maus tratos, uma pessoa que agride os outros com as palavras. Não significa isso, significa apenas que ela pode ser fechada e reservada. Mas ela precisa ser cortesa, tem que ter cordialidade. Pessoas vão conversar com pessoas que têm uma boa educação no trato, que tem fineza, que sabe se relacionar, que não guarda mágoa, que é capaz de falar abertamente sobre os problemas e dialogar sobre as dificuldades, e trocar como pessoa, como ser humano. Eu acho que isso é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer para o outro aquilo que você gosta que façam para você. É isso. Quando Jesus então finaliza esse discurso, e ele coloca esse bom trato, esse cuidado, que é um cuidado que não tem interesse. Detalhe do texto, não dá para a gente analisar todo o texto, mas o samaritano, quando ele fez isso, ele não esperava nada em troca, não esperava retorno, não esperava nem agradecimento, não esperava nada, fez o que fez. Olha, se eu estivesse naquela situação daquele homem caído lá, eu se eu estivesse lá, eu gostaria que alguém passando por aqui faria isso, o que eu vou fazer com ele? Ele vai lá e faz, e cuida e leva a pessoa para o estaleiro, lá para o hospedeiro, que é o que hospeda, no lugar que não está hospedado, não é cuidado, e ele lá reserva recurso para isso. E Jesus então olha e fala assim: olha, reserva, vai isso e faz da mesma maneira. Mas não esqueça da pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Importante essa pergunta. Essa pergunta é respondida com duas afirmações: amar a Deus com todas as forças, com todo entendimento, com toda a alma, e amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus não tem comparação. Você vai fazer isso com tudo aquilo que você tem, mais um pouco. Agora, amar o próximo é fácil. É fácil porque você sabe do que você gosta, você sabe do que você prefere, você sabe do que faz bem para você. Então ninguém precisa dizer para você o que você tem que fazer. Não precisa de regras. Não precisa de orientação assim. Olha, é assim, põe na ponta do lápis. Não precisa disso. É só você fazer para o outro aquilo que é importante para você. É bom chegar na igreja e ser recebido com um sorriso, né? Tem sorriso também para quem está vindo. Não é gostoso chegar na igreja e ser recebido com um abraço? É, coisa boa. Receba as pessoas com um abraço. Não é gostoso ter uma palavra de carinho? Né? A gente que viu a irmã Carmen sofrendo, que ela sofreu, é bom chegar perto dela e falar: irmã, nós vemos orando pela irmã. Ela sabe que a gente está orando. Um abraço nela. Você não gostaria que isso acontecesse com você? Claro que você gostaria. Faça isso. Amar o próximo a si mesmo. Tratar o outro do mesmo modo como você gostaria de ser tratado, ou que você faria para você mesmo. Aquelas coisas que você gosta e ama compartilhar e dividir. Farei para dar a vida eterna: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus com todas as forças, com tudo que você tem, mais um pouco. Tudo que você tem não é suficiente. E amar o próximo como você se ama, ou com aquilo que você gosta, que é importante para você. Você gosta que fala da sua vida? Claro que não. Então, fale da vida dos outros. Parece simples, mas é tão fácil. Você não guarda esse assunto de ninguém. E às vezes fico cansado, às vezes porque o pastor é tão assunto, não, normal, isso faz parte.
E a gente fica às vezes cansado com essa história de ser assunto na casa das pessoas, né? Faz parte, né? Isso é natural. De vez em quando a gente se sente assim meio sem privacidade, né? Quem quer ter vida privada não seja pastor, né? Uma coisa que faz parte do processo, faz parte do sistema. Mas é isso. É ruim falar do seu pai, não fala. Olha, coisa boa. É só você fazer sua parte. Ame o próximo como você mesmo. Tem muito abraço, muito carinho, muita compreensão, muito perdão. Faça isso e você vai cumprir esse mandamento que é de Deus. Vai nisso e faz da mesma maneira. Que esse ano de 2012 seja o ano do amor. Muito bom isso, né? Cada um de nós possamos de fato amar o nosso próximo, os nossos irmãos, no modo como a palavra de Deus nos ensina. 447. É esse